Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista um publicitário. Ele é mestre em Ciências Sociais, formado pela UFRN, além de ter feito MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Possui uma vasta experiência como gestor de marketing, atuando nessa área desde 2004. É sócio-diretor de uma agência que atua nos segmentos corporativo e político e é considerado um profissional da nova geração do marketing político do Rio Grande do Norte. Já atuou em 12 campanhas eleitorais, sendo vitorioso em 10 delas. É com satisfação que eu entrevisto Bruno Oliveira, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre vários assuntos relacionados à política e ao marketing eleitoral. Bruno Oliveira, é uma satisfação receber você no programa Ponto de Vista. A gente já estava agendado há algum tempo, mas chegou o dia. E, na verdade, será uma entrevista muito bacana, principalmente porque estamos num ano eleitoral. Eu queria começar com você, Bruno, perguntando o seguinte: para você, o que é o marketing eleitoral? Tá. O marketing eleitoral, existe alguma confusão em relação aos conceitos de marketing e tudo mais. Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia fazendo uma comparação com o iceberg. Porque as pessoas geralmente confundem propaganda e marketing, né? Na verdade, a propaganda não deixa de ser uma ferramenta do marketing. O iceberg, ele é aquela peça de gelo gigantesca, mas o que aparece fora da água é aquela pontinha e por baixo ainda tem muita coisa. O marketing é o iceberg inteiro e a propaganda é o que aparece fora da água. Marketing está muito mais ligado à estratégia, marketing está muito mais ligado a esse jogo que faz parte do processo como um todo. No caso do marketing eleitoral, ele visa, basicamente, levar o conceito criado em torno de uma candidatura ou de uma ideia e conseguir o maior número de apoiadores possível a esse projeto, a esse conceito ou a esse candidato, em torno desse candidato, né? E qual é a diferença básica entre o chamado marketing político e o marketing eleitoral? Aí nesse caso o marketing eleitoral está mais voltado especificamente ao momento eleitoral, momento das eleições. O marketing político, o marketing eleitoral ele é marketing político, mas o marketing político ele tem um conceito mais ampliado, né? Alguns autores, inclusive, também falam no marketing governamental, por exemplo, que seriam as atividades de marketing relacionadas à gestão pública e tal. Então, mas tudo está dentro de um escopo maior de estratégia que é exatamente o marketing político. Como a sua empresa também faz o corporativo, o marketing empresarial também é assemelhado, né? É quase a mesma, segue a mesma lógica. Sim, tem muita afinidade, né? Porque o marketing corporativo ele também visa vender uma ideia, vender um conceito em torno de algo, em geral um produto. No caso do marketing político, existem, como eu falei, algumas confusões e aí é importante deixar claro que o marketing político ele não transforma um candidato em um produto, há muita diferença nisso. Embora você precise ressaltar no candidato aqueles atributos vistos como os mais positivos, né? Com base em dados, em números, em pesquisa, enfim. Tem muita ciência por trás do marketing político, e o marketing corporativo também, com certeza. Você falou nisso aí e está me puxando uma pergunta que não quer calar. Há atualmente muita crítica à questão do marketing, exatamente porque transformam candidatos em produtos, como se fossem sabonetes, dentifrícios, ou roupas, ou coisas assim. O que é que você diz dessas críticas que estão sendo muito comumente colocadas em vários setores da atividade nossa? O marketing político, pelo menos o bom marketing político bem feito,
ele não pode transformar um candidato em um produto por uma simples razão. Isso subestimaria as pessoas, os eleitores, as pessoas que iriam ter acesso àquilo ali. Eu vou lhe explicar por quê. Quando você explora um aspecto que não faz parte do candidato, a população vai perceber, o eleitor vai perceber, aquilo vai soar falso e isso não é bom. Vou citar um exemplo bem claro. O candidato ele é visto como arrogante, por exemplo. A gente identifica isso através de pesquisas qualitativas, enfim. Ele é visto como uma pessoa arrogante, de difícil trato. Não adianta o marketing político sugerir, aconselhar ou tentar colocar esse candidato como um estilo mais popular, isso vai soar falso, as pessoas vão entender isso. O que você precisa é entender, um ponto negativo é a arrogância, mas quais são os pontos positivos? Nós temos vários candidatos com vários perfis diferentes, bem-sucedidos, que tiveram vitórias expressivas ou não, mas que souberam explorar bem as suas características, os seus principais atributos, vinculados com aqueles que a população espera. Né? Então, isso é fundamental para que um bom marketing político seja bem sucedido. Vou fazer uma pergunta um pouquinho chata. Não fique com raiva, não. Mas algumas pessoas também acham que aquela propaganda eleitoral pura e simples, o candidato ficar se desnudando diante da Câmara para dizer quem ele é de fato, isso não seria mais democrático? É o que muitos se questionam. Ao invés de haver essa produção toda para ir apenas num lado melhor do candidato, ele se apresentar por inteiro. Tem gente que acha que assim seria mais democrático. O que é que você acha? Mas veja, acontece também às vezes o contrário. O candidato, muitas vezes, Nelson, ele tem todo ser humano tem as suas máscaras. Então você cria a sua máscara como uma espécie de proteção. E muitas vezes o lado humano, o lado pessoal, isso não é exposto. E às vezes as pessoas querem e se identificam com o lado da história daquele candidato e isso muitas vezes não é explorado. Então há dois lados nessa história. Eu digo o seguinte, o marketing ele não pode inventar, ele não pode dizer uma coisa que o candidato não é, mas mostrar a realidade, às vezes, ajuda, né? Tem vários casos históricos aí, vou citar um deles aqui bastante conhecido, Lula em 2002. Lula em 2002 foi mostrado para a população de uma forma, e ele já tinha sido candidato em outras ocasiões, né? 3 vezes candidato, na 4ª ele foi eleito. Nessas candidaturas anteriores, ele nunca tinha sido revelado para a população como ele era de fato. E a campanha de 2002 de Lula é um marco, inclusive na história do marketing político, por ter simplesmente mostrado a realidade. Um Lula mais solto, mais brincalhão, que contou a história dele, a origem dele, não se envergonhou de dizer isso, mas que também tinha condições de ser o presidente que a população precisava e também, enfim, o estadista que a população esperava naquele momento. Analisando aqui o momento eleitoral em si de 2002. Então isso foi muito importante, creio eu, para a campanha dele ter se revelado dessa forma. Então, realmente existem críticas, existem alguns entendimentos equivocados sobre a atividade, mas o fato é que o marketing, eu acho que ele colabora para a discussão, ele colabora, ele é salutar para o momento democrático, inclusive. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Há 29 anos, o Sistema Fé Comércio RN oferece por meio do SENAC qualificação profissional em informática e comunicação, sendo pioneiro no Rio Grande do Norte e referência em âmbito nacional. Atualmente são oferecidas 58 turmas nos segmentos de aplicativos, gestão de TI, desenvolvimento de sistemas, rede de computadores, hardware e design de criação. O SENAC RN é um centro de testes autorizado para oferecer exames de certificação profissional de empresas, como Microsoft, Adobe, Cisco, entre outras. A estrutura oferecida conta com laboratórios de última geração e instrutores capacitados para atender os alunos com competência e domínio da técnica. Requisitos essenciais para enfrentar o mercado de trabalho atual. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. São muitas as vantagens que você tem sendo sócio da Unicred Natal. Você pode acessar via celular o Telesaldo e saber como anda sua conta bancária. E ainda pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Isso porque a Unicred Natal opera com o banco 24 horas. Esses serviços fazem parte da internet da Unicred, com acesso fácil e rápido. Mais informações, acesse o telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com Bruno Oliveira. Bruno, uma perguntinha bem rapidinha, antes da gente prosseguir. Você falou que a eleição onde Lula venceu a eleição foi uma eleição histórica pelo uso positivo do marketing eleitoral. O marketing eleitoral começou, de fato, quando a se firmar aqui no nosso Brasil? Olha, inclusive tem alguns estudos. Agora, não existe, eu não consigo identificar um marco preciso, porque, na verdade, as técnicas do marketing eleitoral, elas poderiam ser... Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos o marco da campanha de 60 de Aloysio Alves, onde ele incorporou técnicas do marketing, como pesquisa, símbolos na campanha e outras coisas, para ter êxito na sua campanha, né? Então, existe uma certa em situações pontuais, um estado que usou de uma forma, outro que usou de outra forma, um candidato que fez isso, um candidato que fez aquilo. Não existe um marco preciso em relação a isso. Mas eu diria que da década de 50, 60 para cá, a coisa foi se intensificando. E o próprio Aloysio Alves foi um grande inovador também, inclusive sendo case no Brasil inteiro com aquela campanha que ele fez em 60. Beleza. Uma outra pergunta. Se discute muito a questão do tempo da propaganda eleitoral. E a gente conversava agora no intervalo, e é uma coisa que me preocupa. Eu queria seu ponto de vista sobre a importância do debate político. Não só os debates que se fazem, que as emissoras de televisão promovem, vez por outra, no período eleitoral, mas como o próprio debate dentro da propaganda eleitoral gratuita. Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
Exato, eu acredito que democraticamente, quanto mais debate houver, quanto mais discussão e quanto mais participação da população, melhor. Nós temos hoje um momento político muito delicado no país, né? As pessoas, elas em geral, perderam toda e qualquer crença nos políticos, em alguns casos até nas instituições. E isso é ruim para a democracia. Na verdade, as pessoas, entendendo que as coisas estão erradas, deveriam, ao contrário de se afastar, deveriam buscar entender mais e participar mais para tentar mudar o status quo, a situação que se vive, né? Então, eu creio que quanto mais debate, melhor, em torno da política em geral, né? E, é claro, existe também uma certa hipocrisia. Você diminuiu o período de campanha eleitoral, por exemplo, alguns veem isso como um grande benefício. Eu vejo com certo cuidado, porque você pode ser, criamos inclusive esse termo, pré-candidato, né? Nós temos que ser pré-candidatos até as convenções, depois das convenções você vira candidato. Eu acho isso de uma grande hipocrisia. Você não pode falar em determinadas... Quando, na verdade, o ideal é que se a gente estivesse discutindo os problemas da cidade, estivesse discutindo os problemas do Estado, do país, o tempo inteiro. Claro que com regras, com limites, né? Isso é importante. E hoje a gente vive esse mundo digital, esse mundo de redes sociais e tudo mais, que, de certa forma, democratiza um pouco a informação e ajuda nesse sentido aí. Você falou em mídias sociais. Qual o papel, a partir de agora principalmente, das mídias sociais nas campanhas políticas eleitorais? Olha, Nelson, é muito interessante isso, porque o mundo digital ele é muito dinâmico. Eu vou citar pelo meu exemplo. Em 2000, nós trabalhamos bastante com a área de internet e nós começamos a atuar com marketing político mais fortemente a partir de 2008. Em 2010, nós estávamos fazendo campanha e a gente usava, uma das ferramentas de mídias sociais que a gente usava com mais força era o Orkut, em 2010, 5 anos atrás, né? Na campanha de 2010. Na campanha de 2012 não existia mais Orkut já tinha morrido, o que existia era Facebook e o Twitter estava ali forte também. Em 2014, 2 anos depois, já passou a existir a ferramenta do WhatsApp, que antes também não existia. As redes sociais continuando forte, já entrando com uma nova rede social que é o Instagram, enfim. Agora, com a campanha desse ano, de 2016, eu acredito que, devido à reforma eleitoral que houve, as redes sociais vão ganhar mais peso ainda, mais importância ainda, exatamente na discussão, de levar as ideias e também de disseminar a mensagem do candidato, né? Em 2014, nós já tivemos uma experiência bem interessante com isso. Mas eu acredito que em 2016 isso vai ficar cada vez mais forte, mais consolidado. Não existe você hoje preparar uma campanha, uma estrutura de campanha sem pensar em ter um núcleo digital atuando fortemente com estratégia, porque tem toda uma dinâmica própria. É muito diferente você fazer redes sociais de você fazer televisão e rádio, por exemplo. Mas isso tudo precisa estar totalmente integrado. Agora, você falou há pouco uma coisa que me chamou a atenção. Exatamente, atualmente as pessoas estão se afastando. Ao invés de, exatamente no momento de crise, no momento de problemas, eu acho que é exatamente esse o momento das pessoas de bem, principalmente, se voltarem para as questões mais importantes. A pergunta que eu queria lhe fazer, você não acha que isso é decorrente de um problema que o Brasil todo sofre, que é falta de educação, incluindo aí também a própria educação política? Certamente, certamente. Vou citar mais uma vez um exemplo pessoal. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu vou, na frente da escolinha dela tem uma faixa de pedestre. Eu vou buscá-la na escola ou deixá-la e comumente eu encontro alguém parado em cima da faixa de pedestre deixando o seu filho. Ou seja, a importância, o coletivo não importa, importa eu resolver o meu problema, que é deixar o meu filho na escola, se vou parar em cima da faixa, em cima da calçada, se eu vou jogar o papel no chão. Então isso certamente passa por uma questão educacional. Recentemente nós temos
Em 2013, 2014 para cá, nós temos visto essa onda de protestos e tudo mais, o que eu acho muito interessante, um movimento muito importante da população. Mas não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Voltamos à entrevista com Bruno Oliveira. Você, além de publicitário, você é cientista político e a gente falou exatamente aquilo ali. Você é da nova geração do marketing. E é sobre esse aspecto que eu quero fazer essa primeira pergunta. Qual o jeito novo, efetivo, de se fazer política exatamente dentro do mundo digital, que é fantástico? Pois é, como a gente conversou, né, o meio digital hoje tem uma forte influência na vida das pessoas de forma geral, né? Eu digo até que as crianças que nascem agora nesse mundo digital, elas já nascem com a cabeça diferente das crianças que nasciam no mundo analógico. E nós que nascemos no mundo analógico e depois virou digital, às vezes, inclusive, a gente tem alguns conflitos, né, algumas dificuldades em lidar com esse novo mundo e esse novo jeito de vender produtos e de divulgar as coisas que é o mundo digital. Mas eu resumiria da seguinte forma, a grande importância que o meio digital, as redes sociais, as ferramentas disponíveis têm é de interação e de aproximação das pessoas com os candidatos, né? Você veja que democratiza. Hoje, se você for comprar qualquer tipo de produto, você vai na internet pesquisar sobre aquele produto. Muitas vezes você chega numa loja para comprar um carro, para comprar um produto de maior valor agregado e você sabe mais informação do produto que o próprio vendedor que está lhe vendendo aquilo. Da mesma forma acontece na política. As pessoas buscam informações sobre os seus candidatos, até porque elas são obrigadas a votar, então elas buscam informações na internet e vão buscar nos meios oficiais ou não, vão conversar com um colega, vão... Eu digo o seguinte, a internet potencializa tudo, inclusive o papo de calçada que existia antigamente, que era a rede social de antigamente, era o papo da calçada, né? Era aquele bate-papo que as pessoas tinham na rua e tal. E hoje esse papo foi para a internet, foi para o WhatsApp, foi para o Facebook, foi para o Twitter. E isso é um jeito novo realmente de fazer marketing político. Eu vou fazer uma pergunta na esteira dessa sua resposta. Você tem um case que foi a candidatura da senadora Fátima Bezerra, que foi um case para você, com certeza. Você exatamente inovou naquela campanha, utilizando-se exatamente das mídias sociais e desse mundo maravilhoso da internet? A gente tem um certo orgulho de ter participado dessa campanha, né, cuidando de toda a parte digital da campanha dela ao Senado, que assim, a gente hoje olha para trás e analisa, é fácil, mas você está lá na situação presente, tendo que decidir as coisas Ovo do Colombo. E colocar as coisas em prática não é tão simples, mas foi realmente uma campanha muito interessante, onde nós identificamos, por exemplo, né, para você ter uma ideia, nós perguntamos em pesquisa de que forma você busca informações sobre o seu candidato. E, em primeiro lugar, ainda muito consolidado realmente televisão, mas já aparece em segundo lugar a internet. Então, que importância isso vem ganhando nos últimos anos, né? E nessa experiência que nós tivemos, nós conseguimos montar uma estratégia muito interessante de engajamento
e nós tivemos uma participação muito grande, notadamente da juventude, né, que é um grande consumidor desse meio digital, e isso nos ajudou bastante, com certeza. Uma pergunta para o cientista político. Aliás, eu vou fazer 3 perguntas para o cientista político agora. Vamos lá. A gente estava muito ligado na área do marketing. O presidencialismo brasileiro está em crise? Olha, eu creio que não. Esses movimentos, eles são naturais dos processos democráticos, né? A gente tem uma democracia que, se você for analisar historicamente, ainda é recente, né? Uma história democrática recente. Eu acho que crises, altas e baixas são normais, acontecem, acontecem normalmente no movimento. Claro que hoje você tem uma quantidade de informação circulando com muito mais velocidade, e isso vai ter impacto certamente nas ações, nos resultados, no jogo, no xadrez político que existe, né? Então, eu não diria que está em crise, mas eu diria que o país vive-se um momento delicado, politicamente, mas que vai fortalecer, a meu ver, as instituições no médio e longo prazo, com certeza. E a própria democracia. E isso interferirá em alguma maneira específica de fazer política a partir dessa crise, a partir desse ponto zero de crise que o Brasil está vivendo? Olha, a gente pode citar um exemplo bem claro para o pessoal entender. O papel do judiciário, por exemplo. O judiciário ele tem interferido cada vez mais, o que tem um lado altamente positivo, né? Tem agido com mais participação em determinadas situações e, em alguns momentos, se coloca, inclusive, uma interposição de ações, até um certo conflito, né? Recentemente, nós vimos isso com o Cunha, aquela história do Supremo definindo isso, se aquilo estava certo, se aquilo não estava certo. Quer dizer, isso vai ajudar a fortalecer no médio e longo prazo. Então, eu creio que é positivo. Claro que no momento é conflituoso, existe a crise, existe a dificuldade, e que isso pode influenciar, sim, no jeito de agir, no jeito de fazer política no futuro. Aliás, fazer tudo. Eu sempre também defendo essa tese de que crise foi feita para ser superada. Agora, uma pergunta ainda ao cientista político. Como é que você projeta o ano de 2016, que é um ano eleitoral? Como é que você projeta as eleições deste ano? Eleições municipais em todo o Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, em vários municípios, todos os municípios. Eu acho que a eleição municipal de 2016 ela vai ser uma eleição diferente, principalmente agora após a aprovação da reforma eleitoral, ou mini-reforma eleitoral que aconteceu, né? Nós vamos ter uma campanha mais curta, nós vamos ter uma campanha com mais limitações e reforça, inclusive, a meu ver, o papel do digital nesse universo todo aí de campanha, né? Das redes sociais e tudo. E eu acho que ela vai ser uma campanha marcante, realmente, porque até pelo momento que o país vive, né? As pessoas, me parece, estão um pouco mais atentas, ainda talvez não no nível que a gente precisa, como a gente, né, chegou a falar antes, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais atentas ao momento político que o país vive, e no momento eleitoral é o momento perfeito de você fazer suas análises e tomar suas decisões com base naquele debate, naquela discussão que vai acontecendo. Fazendo as suas escolhas. Bruno, eu quero lhe agradecer. Eu tinha mais perguntas, sim. Mas o diretor é assim, quando a entrevista é boa, ele fica olhando o reloginho, parece que ele não gosta muito não, quando a conversa é bacana. Mas ele é um grande diretor, por isso que eu gosto muito dele. Então, lhe agradeço por você ter aceitado o convite nessa entrevista que o nosso telespectador gostou imensamente de assistir. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza que no próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.